Antes, os ISPs do mercado de capitais. Obrigado, sejam bem-vindos. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Depois dessa palestra aí que a gente viu bastante sobre ansiedade, sobre neurociência, coisas que mexem muito com a gente, né? Confesso que estou um pouco ansioso, estou tentando diminuir minha ansiedade, mas vamos lá. Já tenho experiência, mas sempre é uma nova experiência, né? Só contar, faz uma conta matemática. Conta 5 mais 5, 5 mais 5, 5 mais 5, 7 mais 7. Vamos lá. Onde é que nós estamos? Ela começou pela tua, Sandro. 20 mais 20, vamos lá, galera. Quanto é que é 20 mais 20? 40. Boa essa, né? Funcionou. Quanto é que é 40 mais 40? 80. Aí eu vou propor para vocês uma coisa. 10 mil vezes 10 mil é quanto? 100 milhões. Vocês já pensaram em captar 100 milhões no mercado? Como é que eu vou captar 100 milhões no mercado? Conta simples. Pega um provedor. 10 mil clientes. Faturando 10 mil são 100 milhões. Vocês já pensaram nisso? Já fizeram essa conta? Esse é o mercado de capitais. A gente tem que conseguir formas de se financiar, conseguir formas de se perpetuar com capital. E esse capital pode estar mais perto de vocês do que vocês imaginam. Sandro, acho que a tua tem que ser a primeira, Sandro. Pois é, porque a minha palestra é outra. Então eu gostaria, pessoal, se bom possível, né? Colocasse A a minha palestra que ou... está ali é a minha, mas a primeira É a do minha, Paulo. que tá ali, ó, embaixo. Expo ISP ali, que é direita aqui, ó. Aproveitando a matemática, façam a conta. 5 mil vezes 5 mil. É o dinheiro que está à disposição do mercado. 5 mil vezes 100 mil. Vamos lá. Sandro, aproveitando aí, vamos fazer alguma coisa aí. Vamos distrair o pessoal com alguma Beleza. coisa. Bom dia, pessoal. Eu sou o Sandro Schiller, sou sócio Irineu fundador tá por aí, desculpa, Sandro. da Irineu tá por Prosper aí. Capital. Gostaria de convidar meu sócio Irineu Cássia para Por favor. conosco aqui. Também. Ah, agora sim. Agora aproveitou. ISPs no mercado de capitais. Vocês perceberam ali as cores da bandeira do Brasil? Eu acho que o título saiu errado antes, IPS, não é ISPs, né? Porque o ISPs, evento é um mas evento de Eles corrigiram. Vocês perceberam que tem as cores da bandeira do Brasil? Isso tem um significado. O significado é o seguinte: esse movimento de ISPs no mundo, ele é inédito. O Brasil tem um case único no mundo de uma infraestrutura de internet que cresceu a partir de iniciativa de pequenas empresas. Vocês já pararam para pensar nisso? Pequenas empresas transformaram o cenário de telecomunicações no Brasil, transformaram o cenário de internet brasileira. Vocês pararam para pensar nisso? O movimento que foi feito nos últimos 6 anos. Eu, Paulo Roberto Odesclini, eu estou 22 anos nesse negócio, né? Já trabalhei com operadora, já trabalhei com IBM, já trabalhei com Microsoft, Siemens. Por que eu cito isso? Porque são empresas muito verticais, muito bem estruturadas, as estruturas, os processos são muito organizados. E são empresas que faturam muito no mundo inteiro. E querendo ou não, a gente aprende muito trabalhando com essas empresas, certo? E a gente leva isso para o resto da vida. Não tem como não carregar junto com a gente a mecânica de fazer negócio das grandes operadoras, das grandes empresas. Hoje eu trabalho como diretor de relações do mercado na Internet Sul, já há 6 anos que eu trabalho como voluntário. Me convidaram para uma segunda diretoria agora, que é da ABUTS, que é a Associação Brasileira de OTT, que é uma associação pequena, mas que está se desenvolvendo, que está crescendo. E eu trabalho como consultor. Não comecei como consultor me oferecendo no mercado, mas como convidado. Já estive dentro de 6 ISPs, 3 eu toquei como executivo e 3 eu toquei como consultor, né? E aprendi uma coisa no mercado de ISPs. ISP não tem presidente, ISP tem dono. Vocês concordam comigo? ISP tem dono. Eu tenho que lidar com o dono do negócio. E muitas vezes ele quer ser o meu dono.
Isso também é uma realidade. E como consultor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para ele o quê? Querido, olha só, nem sempre a realidade que tu enxerga, a realidade que tu projeta, ela é a realidade que existe. Correto? Então, essa é uma parte do trabalho do consultor, sentar com o dono, sentar com o gestor e dizer para ele algumas coisas que talvez ele não queira ouvir. E esse trabalho como consultor eu fiz como convidado, sempre fui convidado, não fui vender serviço. Dessas 6 empresas, o menor crescimento que a gente conseguiu no período foram 2,5 vezes o tamanho. Em período de 2 anos, 3 anos, a gente multiplicou por 3 quase o crescimento. Certo? E 3 delas já foram vendidas. Por isso que eu provoquei esse assunto aqui. Meus treinamentos, eu tenho muitos, tá? Mas eu citei só alguns para embasar o que eu vou falar para vocês em seguida. Eu tenho treinamento de planejamento estratégico, recrutamento e gestão de pessoas, estruturação financeira, influenciar pessoas e gerar resultados. Isso ele é muito importante, ele é muito técnico, mas ele funciona muito bem. Como CSO, chefe de segurança da informação, o da IBM eu cito porque a gente aprende a fazer vendas complexas. O que são vendas complexas? Você imagina que você tem que fazer uma venda de 25 milhões de reais de um equipamento que custa 25 milhões de reais. Não é uma venda simples. Não é um plano de internet. Então, é um curso que vale muito a pena ser feito. Se vocês puderem, façam, tem na internet. E também fiz curso da Bovespa também. Fora outros cursos que eu tenho aí também. Já fiz curso até de apicultura, para vocês terem uma ideia. Certo? Hoje, eu estou na UCAST. Me convidaram para ser líder de desenvolvimento de negócios, né? Numa missão que a gente tem, que é o Move Forward, que é trabalhar com inovação. Eu gosto, eu sei trabalhar com inovação, é o meu chão, eu gosto muito disso, eu tenho muito conhecimento, por isso eu consigo embasar e desenvolver, certo? Então, assim, eu fui convidado para essa missão, de trazer para os provedores inovação. Porque eu conheço o mercado, conheço o segmento e sei como trabalhar com inovação. Então, dentro da UCAST, eu estou liderando 4 áreas. A CrowdStrike é o cibersegurança, a Axidium, telemetria de rede, a Beagle, que é controle de Wi-Fi lá na ponta do cliente, e eu tenho a Arista, que é de performance. Quem tem hoje CDN do Facebook já conhece a Arista. As máquinas da Arista, os switches da Arista, vêm junto com as CDNs do Facebook. Então, alguns de vocês já conhecem a Arista, são máquinas de extrema performance. A Axidium, ela faz telemetria. Telemetria é o quê? Você tem um controle da rede como você nunca teve antes. Você imagina ter um controle próximo da Fórmula 1, de saber exatamente tudo o que acontece dentro da tua rede. A Axidium te dá essa visibilidade. A CrowdStrike, o que a CrowdStrike faz? É uma visão inovadora no mercado de segurança. Eu trabalho com segurança desde 2004, já conheço o setor. Ontem se falou sobre DDoS aqui. DDoS é o ataque que vem pela rede. A CrowdStrike tem uma visão inovadora. Ela mudou a forma de enxergar a segurança e propõe para vocês uma forma diferente. E eu estou trabalhando para fazer o quê? Que a CrowdStrike seja um produto que vocês comprem e que possam vender para os clientes corporativos de vocês. Ou seja, eu quero deixar uma margem de negócio, uma margem de ganho para vocês em cima da CrowdStrike. As outras vão dar para vocês uma questão mais pontual no negócio. Por exemplo, a Arista Performance, Beagle, vocês vão ter um controle muito grande sobre o que acontece lá na ponta, dentro da casa do cliente. E a Axidium é visibilidade. Ok? É entendido? A UCAST ainda tem o iPlay, que é uma plataforma de streaming. Eu já vou entrar, tá, Sandro? Eu me entusiasmo, desculpa. É uma plataforma de streaming de aplicativo. Ou seja, tu contrata no modelo de plataforma ou contrata no modelo de aplicativo. Streaming, canais lineares, TV, para os clientes de vocês. Estou fazendo o jabazinho aqui do patrocinador, né? Seus dados estão seguros? Falem comigo, beleza? Mas vale a pena também que você pode ter a sua marca ou você pode usar o iPlay, que é o da UCAST. Recomendo que vocês passem um instante para conhecer. Mercado. Vamos falar de mercado. Está aqui. Esse é o número. Esse é o pedaço do bolo que vocês têm que buscar. Um pedaço dos 40 bilhões. Hoje, nós temos 36,5 bilhões de assinantes. Um ticket médio, eu botei 90, porque tem gente que cobra muito baixo. 60, 70. Então eu fiz uma projeção ali de que hoje os ISPs recolhem
para os negócios deles em torno de 16 bilhões. Faz a conta de quantos por cento dessa fatia vai para a tua conta e quanto que realmente tu quer na tua conta. Quem que é provedor aqui? Pô, esse é o número. E esse número só vai aumentar. Mesmo que, como o Nicolas disse antes, baixe o ticket por medo, por insegurança, esse valor aumenta, porque a internet hoje é um insumo que não vai deixar de ser consumido. Vai ser cada vez mais consumido. As oportunidades vão só aumentar. E um bom negócio é aproveitar as boas oportunidades. Vocês concordam comigo? Quem criou esse mercado foram as operadoras. Lá em 2001, Irineu, 95, quando houve a desregulamentação do setor. Por que elas criaram esse mercado, Paulo? Porque elas não souberam aproveitar todo o espaço que o mercado tem. Elas não inovaram, entregavam acesso à internet por par de cobre. Os provedores fizeram o quê? Entregaram a internet por fibra ótica. Inovação é um negócio que eu entendo, que eu sei, eu consigo fazer essa leitura. Ok? Então nós estamos falando de um mercado de 40 que vai crescer. Então significa que o negócio de vocês vai crescer. O nosso negócio, né? Beleza? Mas como é que está o mar? Pessoal, como é que está o mar? Está uma maravilha, né? Bem? Está rindo aqui, né? Está um espetáculo, né? É gente de tudo que é jeito, gente de tudo que é lado, fazendo de qualquer jeito e vão embora, e dá certo. Por quê? A operadora não vai trabalhar lá no Rio Grande do Sul, tem uma cidade chamada Quaraí, que é quase na fronteira com a Argentina. A operadora não vai lá. O que ela vai fazer lá? Puxar 600 km de fibra para chegar lá? Não vai. Então, o cenário é esse hoje. Competitividade, mas ainda tem espaço. Beleza? Os desafios que eu coloquei é crescer rápido, crescer saudável, crescer sustentável, adequar-se para atender às novas demandas e exigências do mercado para atrair investidores. Lembra lá dos 10 mil vezes 10 mil? Tem que agradecer ao Nicolas aqui. Alavancagem, fazer dívida para crescer. Vou no banco, vou na família, pego dinheiro emprestado para crescer. Tem que ter transparência. Irineu depois me ajuda na questão, porque ele é consultor, ele dá consultoria para provedor, e ele conhece a realidade, conhece o dia a dia de vocês, ele é sócio do Sandro também, eles dão consultoria para provedores, conhece o dia a dia de vocês, sabe como fazer, que tenha transparência é muito importante. Para quê? Para que vocês consigam dinheiro no mercado, para quê? Para aproveitar as oportunidades. Lembra lá? Se a minha prancha é pequena, ou eu estou sem quilha na prancha, ou eu, né, o que eu preciso? Eu preciso transparência, eu preciso que os números apareçam. Mas a gente também tem que lidar com churn, com EBITDA, como é que faz? Beleza? Acesso ao capital. Para entregar agora a bola para o Sandro, eu já vou deixar para entrar no assunto mesmo. Mas para vocês terem uma noção, alavancagem e endividamento, tá? Alavancagem operacional, que eu queria falar, veio o slide errado, desculpa. Era de aporte de capital. Certo? Então hoje, falando da Bolsa de Valores, que é onde viria, onde muitas empresas, vocês estão vendo hoje no mercado, já estão, e vocês sabem quem são, o que elas estão fazendo? Elas estão buscando dinheiro da onde? Dessa fonte. Hoje, tem mais de 545 bilhões de reais investidos na B3. Façam a conta comigo, 545 bilhões. Esses provedores que estão lá, captaram em torno de 5 bi, pouco menos. Menos de 1% desse capital hoje está sendo investido em provedores. Significa que tem mais 544, talvez, para buscar. Correto? Beleza? Então, são 3 milhões e 800 mil investidores. Beleza? Aqui eu já deixo só um aviso. Por favor, eu não gostaria que vocês fossem esse cara aqui. Tomar cuidado, se preparar, se estruturar para quê? Para não estar nessa posição. Foi pegar uma onda maior que o cara podia, o que aconteceu? Vai sofrer. O que vai acontecer com a concorrência dele? Vai deslanchar. Isso é certo. Sandro, por favor. Quem quiser conversar comigo, eu estou no Stand Aí Cast, aproveitar as oportunidades, conhecer melhor. Está aqui meu telefone. Tá? Quem quiser falar comigo, fica à vontade. Essa apresentação eu tenho muitas outras coisas aqui depois para posicionamento do mercado, se você quiser, mas eu vou chamar o Sandro porque o nosso tempo é curto. Isso aqui eu gero um planejamento de 5 anos para qualquer empresa, se vocês quiserem, tá? Com 2 critérios. E eu dou as notas aqui, mas isso aqui é assunto para uma outra apresentação e eu deixo em aberto aí para vocês. Sandro, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Enquanto o pessoal troca a apresentação aqui, esse é o trocador de apresentação. Então, agora aprendi manual, vamos lá. Pessoal, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e eu gostaria de dizer que só estou aqui porque vocês criaram esse mercado. Olhando para trás, 5, 10 anos atrás, eventos para provedores eram muito menores. Eram menor quantidade de pessoas. Vocês criaram essa realidade. Então, o sucesso faz parte da trajetória de vocês. Tá? Ela está indo meio rápido aqui para frente, meio para trás, né, mano? Eu aponto para onde aqui? Para cá? Para cá? O leitor, aí, beleza. Aperta um, andou, beleza. Pessoal, opa, volta, mais uma. Aí. Alguns desses números aí apresentam um pouco da nossa empresa, o que a gente já fez até hoje. Então, a gente tem mais de 25 anos de estrada, né? Apesar do visual jovem, né? Já tem uma estrada corrida, né? Aqui também. São mais de 25 anos de estrada aí, então a gente já passou por diversos setores e a gente entrou no setor de telecom e provedores em 2018. Tá? Então já prestamos consultoria para setor moveleiro, setor de siderurgia, empresa de tecnologia, dupla sertaneja, depois a gente vai contar uma história sobre isso aí. Então, diversos setores, e a gente começou a aplicar essa realidade naqueles outros setores, no setor de provedores. Tá? A gente tem clientes, tanto de pequeno, médio e grande porte, inclusive clientes de capital aberto. Né? E ao longo de 25 anos de jornada em consultoria, a gente tem 100% de eficácia, 0 clientes autuados sobre orientação profissional da empresa. Tá? Dentro desses vários setores que a gente já passou, temos a Anatel como agente regulador aqui, Banco Central, CVM, SUSEP, Anvisa, todos esses órgãos reguladores, né, de outros setores. Vamos passar um pouquinho para frente. O que a gente faz? A gente faz otimização tributária, e ele vai parar de andar sozinho. Otimização tributária, ou seja, a gente conhece bastante de finanças corporativas, aplica isso na otimização tributária para o provedor de vocês e para todos os clientes da região do Brasil inteiro. Né? Trabalhamos com fusões e aquisições. Esse é a nossa expertise. Porque a gente fala desses dois assuntos, se conhece profundamente desses dois assuntos, a gente acaba também olhando um pouco para a estratégia. Não tem como descolar os próximos 2, 3, 5 anos de uma empresa. Se você olha aqueles dois assuntos de cima, você tem que saber para onde o cliente está querendo ir. Né? E, via de regra, a decisão de aonde vai o negócio é tomada pelo sócio empresário. Né? Então vamos um pouquinho mais para frente aí. Está programado para a gente falar sobre esses assuntos aqui. Um ciclo de captação de recursos, qual o valor do meu provedor, uma análise setorial, conhecendo bastante daquilo que está acontecendo no mercado, comparando as informações que são públicas, que está na internet. Então nós e o time todo da Próspera ajudou a compilar essas informações e a partir disso a gente consegue enxergar de uma maneira simplificada e por isso que a gente trouxe assim para vocês. Case de sucesso e resultados. Então vamos começar o seguinte, como é que começa o provedor? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Bacana. Tem 2, o Alexandre e o Pedro, o raio e o trovão. Passa o raio, passa o trovão correndo atrás. O que acontece? Imaginamos o seguinte, o Alexandre inventou de montar um provedor. E está aqui ele. O Alexandre inventou de montar um provedor, estava sozinho e tal, começou a trabalhar, aquela coisa. O Pedro ganhou habilitação e disse, cara, vou fazer junto contigo, esse negócio está sonhando aí, eu vou te ajudar, vou fazer junto. Então o Alexandre e o Pedro, meus 2 filhos, montaram um provedor. Mais ou menos uma história de alguns que a gente conhece. Eles montaram um provedor e no começo da vida deles, eles tinham o quê? 100% de uma ideia, o Alexandre, depois o Alexandre e o Pedro dividiram, eles tinham 50% cada um de nada, né? Aí eles fizeram a primeira captação de recursos. O que é a primeira captação de recursos? Eles olharam lá o seguinte, cara, família, amigos e alguns chamam os tolos, né? Que emprestaram dinheiro naquele primeiro momento da estrada. Aí eles pegaram 15 mil reais, não é muita coisa hoje, né? Mas pegaram 15 mil reais, pode ser 50. Eu estou fazendo um exemplo prático aqui. Pegaram 15 mil reais emprestado com a família e botaram nesse negócio de provedor. Cara, eu tenho que comprar lá o ANU, tem que comprar fibra, eu tenho que resolver isso aí, tem que fazer. E alguém acreditou. E ele pediu dinheiro emprestado e começou. Aí ele recebeu um segundo aporte, né? E esse segundo aporte já é um investimento anjo. Pô, agora a grana já estava forte, né? 200 mil reais. 200 mil reais já dá para comprar
alguma coisa, dá para fibrar quase algumas quadras, né? Então, vamos lá. Aí já tinha alguém que estava botando dinheiro na empresa, nós estamos chamando de anjo aqui esse investimento. Quando ele começou a crescer, ele foi lá, captou 2 milhões de reais, não chamamos de série A aqui, né? Simplificado, captou 2 milhões de reais. E daí ele já tinha alguém investindo nele, alguém lá de fora, alguém que geria recursos terceiros chamado fundo de investimento, o tal do Venture Capital estava ali, botou o dinheiro nele, na empresa dele. E lá na frente, o Alexandre e o Pedro, que eram aqui os cofundadores, acabaram tendo sucesso, compartilharam com mais pessoas e eles chegaram numa abertura de capital e captaram 225 milhões de reais na Bolsa de Valores. Esse exemplo é um exemplo prático, básico, que serve para o setor de provedores, para qualquer setor no Brasil. Tá? Então vamos olhar um pouquinho mais para frente. Como é que divide esse bolo? Porque não adianta só captar recurso, vai ter que dividir com quem está junto contigo na jornada. Então, o Alexandre começou lá com 100% de nada. Ele não tinha nada, ele tinha 100%. Depois ele dividiu com o Pedro, 50%, e aí entrou aquele primeiro aportezinho de 15 mil reais, ele acabou dividindo aqui em 25% daquele negocinho dele lá. Então, fundador e cofundador estão aqui nesse bolo, né? O 37,5 dividido 25% para família e opções. Eles encontraram alguns talentos nessa jornada. Talentos são aquelas pessoas que fazem a diferença no negócio de vocês e que, eventualmente, tu acaba trazendo para dentro da tua operação com uma opção, né? Ou com parte da sociedade. Então, esses são os talentos. E nesse momento aqui, vieram os primeiros talentos. E aqui já começou um investimento anjo que colocou aqueles 200 mil reais por 16,7% da fatia desta empresa. Passou um pouquinho mais de tempo e essa jornada recebeu um Venture Capital, que é um dinheiro de fora. Aquele primeiro fundo que botou dinheiro na empresa. Botou 2 milhões na empresa por 1/3 da participação. 33%, ele comprou uma empresa que valia 4 milhões, ele botando 2, virou 6 milhões, ele ficou com 33% desse negócio. Esse fundo de Venture Capital seguiu mais um tempo, dando tudo certo, fazendo tudo direitinho, eficiência operacional, governança, conformidade, resultados aparecendo, sucesso conquistando clientes, e ele veio para cá. Ele fez uma oferta pública, e nesta oferta pública levantou 225 milhões por 8% da empresa. Ou seja, vendeu uma fatia de 8% por 225 milhões, essa empresa já vale um bocado de recurso. Então vamos lá. Da ideia do negócio, que o Alexandre e o Pedro inventaram lá, né, ou o fundador, ele tinha 100% de nada, e ao final daquela trajetória, quantos anos dura esse ciclo? Esse ciclo dura o tempo que for necessário fazer. Ele pode durar 2, 3, 5, 10, 15 anos, e a empresa pode nunca chegar a abrir capital. Sandro? Só aproveitando o gancho aí, né? Só desculpa interromper. Pessoal, a questão essa que o Sandro está colocando, ela é muito importante. O limite. Quem é que vai colocar limite no negócio de... Quem é que coloca limite no seu próprio negócio? É você mesmo. Ok? A única pessoa que vai botar limite no seu crescimento é você mesmo. Se você precisar de ajuda, consultoria externa, contrate. Saiba, claro, contratar. Procure ajuda especializada, mas é importante essa questão, sendo que o pessoal entender que o 100% de nada, mesmo sendo uma brincadeira, ele pode não ter limite, né? O 100% de nada pode virar, como o Sandro está colocando, 17% de algo muito grande, né? Desculpa, só para... Tranquilaço, valeu. Fica à vontade, se tiver alguma dúvida aí. Pessoal, vocês também, se tiverem alguma dúvida, é só levantar o braço que a gente ouve, pergunta, entende vocês e resolve. Então ele tinha 100% de nada no início e passou a ter 17% numa grande companhia que abriu capital com 450 milhões de reais de valor por esta operação, os 17% que ele tem no final da operação. Então, qual que é o preço na trajetória de investimento? Nós estamos falando o seguinte, a trajetória de investimento ele vem de 400 a 600 reais por usuário lá numa operação a rádio, ainda informal, não fatura tudo, deixa... conta um pedaço da história, não conta outro pedaço da história, tem um por aqui, outro por ali. Isso acontece na turma das dupla sertaneja. Nesse setor de provedor não existe isso. Aí ele passou para rádio e fibra, começa a receber um pouquinho mais do ticket.
Depois ele passa para uma fibra informal ainda, né? Então ele começa a receber um pouquinho mais de valor para o usuário. Aí ele começa a montar um grupo econômico e ele passa de 1.600 a 2.400. Quando ele está otimizado, ou seja, tem grupo econômico, é formalizado, está otimizado, ele recebe de 2.400 a 13.500 por usuário. Se, quando ele decidiu, o empresário decidiu e chegou a alcançar esta conquista, que é uma gincana, tu fazer uma oferta pública, ele passa a receber entre 7.200 e 10.300 reais por usuário. Isso foi, na média, o que as empresas que abriram capital receberam por usuário quando abriram capital. Vamos seguir um pouquinho mais. Então, para quem gosta de tabela, facilitando a vida, aqui temos a tabela, que tem o número de assinantes, o preço. Opa, estamos bem encaminhados. Volta. Como é que faz? Aí, beleza. O número de assinantes, considerando o preço por assinante, mais ou menos aquilo ali, o 980 foi a média que as 3 empresas que abriram capital receberam na bolsa. Aqui a margem EBITDA, que vai crescendo ao longo do tamanho, valor do provedor, está aqui. Então, essa é uma tabela de referência, pessoal. Tabela de referência. É óbvio que tem que saber se a rede está em dia, se o cliente está adimplente, se tem um fluxo adequado, se tem uma capacidade de crescimento ou não, né? Então, esse é o entendimento. Mas, ao longo do tempo, o múltiplo de EBITDA que se paga por estas empresas, quanto maior a margem, é maior. E por isso que o valor do ticket por usuário aumenta. Então, não tem jogo fácil, é treino duro para conseguir chegar a alcançar esses números. Tá? Vamos um pouquinho para frente. Quanto é que vale meu provedor hoje e agora? Meu provedor hoje e agora, ele está valendo, via de regra, mais ou menos isso aqui. É a mesma informação da tabela, porém que está no gráfico. Ou seja, de 1.000, 2.000, 2.500 até 9.200, uma operação de 300 mil usuários, recebe 9.200 com uma margem EBITDA de 50%. Por que a margem vai crescendo também ao longo do tempo? Porque tu começa a diluir custo fixo, tu começa a comprar link mais barato, tu começa a ter uma relação melhor com o fornecedor, né? Quando tu passa de comprar 10 mil ONUs para comprar 50 mil ONUs, tu muda de tabela, e assim vai, né? Método da fibra, a ferragem, tudo. E tu ganha escala, né? Tem ganha escala. Então vamos lá. Aqui a gente tem um apanhado geral, que a gente foi analisando, o time todo da empresa foi analisando, para conseguir chegar nessas informações. O que é isso, pessoal? Tabela é bacana se a gente conseguir enxergar ela. Então vamos dar uma atenção. A gente tem aqui, ó, as empresas que abriram capital, né? Você sabe o nome delas. Esta empresa aqui também está no mercado, forte, e tem informação pública porque abre capital. Essas aqui são de telefonia móvel, são diferentes. Telefonia fixa, e aqui Grupo Conexão, que fez uma tentativa de abrir capital no ano passado e acabou não evoluindo. Todas as informações do mês de setembro de 21, que aconteceu até setembro de 21, com exceção dessa que é de junho de 21. Atenção para essa tabela, o que está chamando a atenção da gente aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, margem EBITDA. O que está vermelhinho é que está ruim, o que está amarelo é que está mais ou menos, e o que está verde é que está bom. Tá? Então, margem EBITDA, 33%, não está tão bacana, 32%, 35% já está médio, 53%, 43%, 47% são muito bons. Você olha para dentro da sua casa e vê se esse resultado começa a fazer sentido para vocês. Quem tem margem 32, 29 está ruim. Quem tem margem 35, 42 e 38 está ok. Quem tem margem acima de 43 a 53 está bem. Margem EBITDA, mas EBITDA é um número complicado, cara. EBITDA não é um número tão simples de entender. EBITDA é a capacidade da empresa gerar resultado com as próprias pernas, com o seu negócio. Então ele desconta a depreciação, desconta juros, pagamento de dívida e desconta impostos. Mas no final do dia o que importa é quanto sobra no bolso. E quanto sobra no bolso está lá embaixo. Está aqui embaixo, quanto sobra no bolso, nós temos a margem líquida. Voltando. Nós temos a margem líquida. O que é a margem líquida? A margem líquida é o seguinte: é aquilo que no final do mês sobra no caixa de vocês e vocês decidem, vou botar no meu bolso ou vou reinvestir nesse negócio de provedores. Essa é a decisão que vocês tomam. Tá? Então, sabendo quanto sobra de cada 100 reais que vocês cobram do cliente, quanto que sobra no final do mês no caixa,
você vai ter essa informação do lucro líquido da operação. Margem líquida 0 não é um negócio bom. Margem líquida negativa não é um negócio bom. Margem líquida 1% também não parece um negócio muito bom. 10, 11, 7% mais ou menos, 18, 14 são as melhores deste grupo aqui, certo? Então, atenção, se o negócio de vocês tem margem, pelo menos médias do setor, de informações de base de carteira de clientes e todos os contatos que a gente tem feito, são centenas de provedores, varia entre 15% a 35% de margem líquida, limpo, no final do dia. Tá? Depende da capacidade, organização, muita coisa precisa ser feita, eficiência operacional, governança, para poder chegar no nível de maturidade maior. Sandro, rapidinho de novo, EBITDA. Rapidinho de novo. EBITDA é a capacidade da empresa gerar resultado com as próprias pernas. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. É o nosso conhecido em português aqui, uma outra sigla também chata, mas desconta depreciação, desconta impostos e desconta pagamento de juros. Nesse contexto, gerar caixa com as próprias pernas, a gente já pode iniciar um bate-papo, depois eu só fazer uma pergunta para o Irineu, a gente conversa muito sobre isso. A questão de fusão, gerar caixa com as próprias pernas, fazer uma fusão, ajuda o EBITDA ou não? Ajuda, Irineu, por favor, depois tu complementa. Não, Sandro, pode continuar, que nós vamos falar disso daqui a 5 minutos. E aí vamos mostrar exatamente no gráfico quanto a empresa ganha mais de dinheiro se você parar de brigar com o concorrente e trouxer ele para sentar na mesa junto. Beleza. Vou convidar o amigo para dividir o churras aí no domingo. Tá? Beleza. É quase fácil, né, pessoal? Fazer uma fusão é quase fácil. Pergunta lá, meu amigo. A gente pode analisar acima do lucro líquido ou não tem nada a ver? O EBITDA e o lucro líquido? Nessa tabela, como é teu nome? Bernardo, a relação do EBITDA e do lucro líquido, ela pode ser diferente. Aqui a gente tem 32% de EBITDA e 0 de lucro líquido. Aqui a gente tem 29% de EBITDA e menos 58% de lucro líquido, prejuízo. Né? Aqui a gente tem 53% e 18% de margem líquida. É que depois do EBITDA tem algumas coisas que ainda acabam influenciando no resultado. Tá? Muda a ordem, mas tem muita coisa que influencia o resultado depois do EBITDA. Diga, meu amigo, como é teu nome? Bom dia. É Dício. Dício. Bom dia. Parabéns pela palestra, muito bacana isso aqui. Eu vi aqui na sua tabela, na sua explicação, em relação à interpretação do EBITDA e do resultado líquido. Tá? E aí a gente tem aqui alguns indicadores, a gente traz ali, óbvio, o negativo é ruim, 1 é ruim, né? Tem o 18, 14, mas eu queria saber o seguinte, quando a gente fala em percentual de resultado líquido, existe uma regra, um padrão para você interpretar para qualquer nível de ISP, ou quando eu tenho um ISP, como as grandes que a gente está vendo aqui na análise, a percepção de bom resultado é uma, e quando eu estou tratando um ISP de menor volume de clientes, né, a percepção é outra, ou nesse sentido eu analiso igual para os dois? Taxa de retorno, tu pode analisar em qualquer setor. Tu pode analisar o provedor grande, o provedor pequeno, tu pode analisar a padaria, tu pode analisar a siderurgia, tu pode analisar a empresa de varejo, shopping center, qualquer coisa. Taxa é relação do dinheiro, né? Então, como eu falei um pouquinho antes, deixa eu tentar ajudar. No Brasil, nos provedores, a média de lucro varia de 15 para quem está bem ruim, a 35 para quem está bem, muito bem. De 15 a 35 é um parâmetro, é mais do que o dobro, de 15 para 35. Tem que fazer uma academia forte para poder chegar nos 35. Né? Nós vamos mostrar algumas das coisas que é possível fazer. Mas é isso. E a gente tem o stand exatamente aqui na frente, vamos passar o dia inteiro aqui à disposição de vocês também para qualquer outra dúvida, se o tempo da palestra acabar. Tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. O que aconteceu com essas empresas que abriram capital? O que elas abriram capital? Então é o seguinte, ontem, na database de ontem, quem é que investe? Quem é que investe em ações? Alguém já comprou um lotezinho de alguma coisa, hein? Por favor.
Estou Você sabe- apavorado, faz 2 semanas que eu estou apavorado. Mas tem que ter estômago, né, pessoal? A Agora questão de... digam quanto que tem aplicado aí, vamos lá. Quem é que tem aplicado alguma Cadê? coisa no banco, em algum lugar? Quem é que já tem algum investimentozinho no banco? Pode ser na poupança, não tem Seja problema. um tímido. Alguém tem dinheiro na poupança ou alguma outra coisa? Melhorou um pouquinho, bacana. Essa turma que captou aqui, eles captaram, né? Ontem, o valor da empresa, Enterprise Value, esse aqui era 1,4 bilhões, tem uma dívida de 200 milhões, o valor do equity, ou valor de mercado, 1,2. A Unifique 2,31, valor da firma, dívida de 500 milhões, valor de mercado 1,8. 2,9 de valor de mercado, 170 milhões de dívida, valor de mercado 2,73. Quando elas abriram o IPO, elas valiam o dobro do que elas estão valendo ontem. Elas valiam o dobro. Quando elas fizeram a oferta pública em julho, elas valiam o dobro. Qual é o preço da empresa? Quanto vale a empresa? Agora, abriu o mercado, está valendo o preço da última cotação. Ou seja, o preço... Se alguém de vocês aqui abrir o celular e comprar um lotezinho dessas empresas, você está definindo um preço dela agora. Esse é o ponto. Então, o desafio de abrir empresa no mercado de capitais, ele é uma gincana para chegar e para continuar, né? Então, qualquer uma aqui pode ajudar a definir o preço dela hoje. Então, perderam um bom pedaço de mercado. Irineu, vou deixar contigo agora, passar a bola, que essa parte está contigo. Aqui, passa para frente, aqui volta. Agora que a gente já viu que vocês têm dinheiro no banco aí, já dá para pedir emprestado também, né? Bom, nós vamos falar de número, mas antes vamos... Acho que eu apertei o botão do off, hein? Não é esse? Não, é o verde. Eu não desliguei alguma coisa. Não desliguei. Troca as pilhas aí, pessoal, por favor, do negócio. A Desktop, quando ela abriu o capital, ela abriu a 3 bilhões, ela está valendo 1.400. A Unifique, aliás, a Desktop foi a 2, a Unifique a 3 bi, está valendo 2.300, menos a dívida ali 2, e a Brisanet por 6 bilhões, hoje vale 2.900. 2,7. Ok, 2,7. E agora assumiram ainda mais o compromisso de investir 1 bi em 5G. O pessoal deve ter um bom plano, né? A gente ainda não sabe qual é o plano, mas deve ter um plano bem bacana para isso, né? Então, pergunto para vocês, né? A gente vai chegar mais adiante no IPO. Será que o pessoal que abriu o IPO abriu no momento certo? Abriu com o número certo? Comunicou corretamente para o mercado? E tem alguém que comprou ações dessa empresa aí no IPO? Vamos lá, pode fazer, gente, porque não tem problema, pode confessar aí. Tu tá sorrindo, hein? Tu deve saber de alguma coisa que ninguém sabe. Qual é a ideia? Até 2025 tu não mexe, né? Então tá, legal. Muita gente comprou, tá? E é assim mesmo que o mercado funciona, tá? Se não houvesse isso, nós nem estaríamos falando dessa possibilidade de abrir capital. Mas vamos dar um passinho atrás aqui. Não, eu apertei o botão verde. Tá ali. Olha só, isso aqui é um caso do ASP, que é um cliente nosso, tá? A Prosper hoje está em 24 estados brasileiros, nós temos aí uma centena de provedores, o menor provedor tem 2.000 usuários e o maior tem 600 mil usuários, tá? Então a gente tem uma variedade bastante grande. Esse é um provedor bem bacana, cliente nosso há 2 anos, nós fizemos toda uma reestruturação tributária nele. É uma empresa que tem uma margem EBITDA aqui na faixa de 44% e ajustando, tá, com investimentos, com os mesmos critérios de mercado, está com 48,7%, não está muito claro. Mas o mais bacana, gente, é olhar a pergunta que o amigo fez aí do lucro líquido, tem 30% de lucro líquido, tá? Última linha, após pagar todos os impostos, todas as despesas, custos, fornecedores, tem 30% de lucro, tá? Quando nós formos comparar isso com o mercado, olha só, eles têm 48 de margem e o mercado na média tem 42. E quando falo em mercado, é essas empresas maiores que o Sandro mostrou e algumas que nós vamos voltar aqui.
O lucro líquido, que o dele é 38, está ruim de ver, a média é 10. Então, o que vocês preferem? Tem um lucro de 30 ou um lucro de 10? Nós temos que escolher a coisa certa a fazer. Esse provedor ainda não abriu capital, é um cliente nosso que cresceu tanto, se valorizou tanto, que chamou a atenção de uma outra empresa maior e foi vendida, e foi muito bem vendida, tá? Bom, depois que a gente fez essa reestruturação, então eles têm uma das menores alíquotas sobre a receita bruta, pagam 12% aqui sobre a receita. Imagina que só o ICMS é 30, né? Mais PIS, COFINS, FUST, FUNTEL, isso vai dar uns 35, eles pagam 12, tá? E a maior margem líquida, ou seja, mais de 30 de lucro. A segunda maior margem EBITDA, acho que aqui fica um pouco atrás da Unifique, que é a única que tem mais de 50. E ao mesmo tempo, uma menor alíquota de IR e contribuição social. O imposto sobre o lucro, ele come 1/3 do lucro das empresas se ele não for bem administrado. No caso desse nosso cliente aqui, algo como 10 ou 11%, tá? Então, planejamento tributário é isso, gente, não é invenção. Planejamento é um estudo profundo da empresa, do mercado, do que ela faz, o que ela pode fazer, como ela pode se melhorar, para daí chegar nesses resultados. Acho que eu tenho que apontar para lá, né? Vamos lá, rezem comigo aí. Olha só, vamos voltar para essa empresa agora, qual foi a jornada dela, para vocês entenderem, tá? Primeira coisa, ela se tornou nossa cliente no segundo trimestre de 2020. E ela estava daquele jeitinho que vocês conhecem, né? Balancete de vez em quando aparecia, de vez em quando não aparecia, tinha coisa que estava ali, outras não estavam, enfim, misturado vida de pessoa física com jurídica, imóvel de sócio na empresa. Acho que vocês já viram em algum lugar isso, né? Bom, aí nós arrumamos tudo, né? Fizemos a estrutura certinho, holding, empresas operacionais, todo o patrimônio para dentro, tira o que é do sócio, deixa só a empresa, ou seja, preparamos a empresa para venda. A margem EBITDA dela, que estava abaixo de 20, já passou de 30, ok? Com o processo de otimização tributária. Aí aconteceu o que eu falei. Tinha um concorrente, ao mesmo tempo concorrente, ao mesmo tempo amigo, disputavam o mercado, mas dividiam outros da cidade ao lado, e esse amigo estava bangu total, tá? 99% fora e 1% dentro. E o cara disse, bem, em vez de eu ter todo esse trabalho, eu vou me juntar com os caras que estão arrumadinhos. Então nós fizemos uma fusão, né, das duas empresas, elas triplicaram de tamanho, as duas juntas. E o que aconteceu, gente? A margem saltou de mais de 30 para mais de 40. Por que isso? Porque quando tu une duas empresas, principalmente que tem sinergia, estão próximas, as redes são complementares, tu leva a rede, tu leva 100% da receita, tu leva alguns custos, né, que é o custo local, de operação, de instalação, enfim, mas tu não leva boa parte daquele custo operacional que tu consegue otimizar e dividir. Tu não tem dois atendimentos, principalmente não tem duas redes no mesmo poste, e assim vai. Então, isso fez com que a margem crescesse no meio do processo 10%. No segundo trimestre, ou seja, 6 meses depois, que foi o tempo que levamos para fazer toda a fusão, a margem passou de 50%, ok? E nesse momento essa empresa ficou tão interessante, que uma empresa grande disse, olha, me interessa comprar ela, né? Claro que para isso pagou muito bem. Funcionou. Olha, os donos poderiam não ter vendido, né? Eles poderiam ter continuado. Nos últimos 6 meses a gente vendeu 6 operações, quase todas com esse perfil, tá? Quase todas empresas bem administradas, extremamente lucrativas, só que o que vale na vida da gente é o que está dentro da cabeça. A gente tem objetivos. Alguns cansaram, alguns queriam fazer outra coisa, alguns queriam se mudar, uns queriam ir para a fazenda, outros queriam ir para Miami. E a vida é assim, né, gente? Está tudo certo, não tem nada errado. Então, o que a Prosper fez? Unificou essa turma, criou um cluster de negócio. Cluster, quando você unifica, junta várias operações, mesmo sem precisar fazer a fusão, né? Mas você cria uma sinergia, olha, explica o processo, mostra para a turma, vocês valem tanto separado, cada um separado vale 15, se unificar vale 25 juntos para cada um. Criamos isso e fomos ao mercado procurar quem tivesse interesse em comprar, tá?
Então vamos olhar aqui por que a gente consegue fazer 6 negócios rapidamente e por que a gente consegue que os nossos clientes tenham um ganho muito maior. Voltando àqueles números todos que o Sandro mostrou, aquela tabela, aqui nós temos 2 clientes nossos, que não vamos abrir nome, então o primeiro já foi vendido, uma empresa do Rio Grande do Sul, muito legal, e o segundo é uma empresa do Nordeste. Quando a gente olha aqui, vamos olhar aqui a EBITDA, ou seja, toda aquela turma na faixa de 40, 50, e na segunda linha nós temos o lucro líquido. Olha, a Brisa está apanhando, né? A Conexão também trocou de dono, não conseguiu abrir capital, porque o resultado era pequenininho. A TIM e a Vivo são gigantes, mas tem resultados aqui na faixa de 10%, que para o tamanho delas é legal, mas percentualmente é baixo. A Vero tentou abrir capital e desistiu, né? O mercado não se interessou pela tese delas. A Unifique tem uma margem de 20%, e olha os nossos clientes aqui, ó, 25% e quase 40% de margem de lucro. Por quê? Porque a gente reduz a carga tributária, a gente olha com o provedor, ajusta o planejamento financeiro dele, ajusta o planejamento de investimento dele, tá? E com isso nós fazemos com que eliminamos todos os custos desnecessários e a gente transforma ele, então, numa empresa muito mais rentável, tá? É claro que uma empresa mais rentável, ela acaba tendo... Opa, agora passou. Ela acaba tendo lucros melhores é valor melhor. Aquilo que o Sandro mostrou, quanto maior o lucro, mais vale a empresa, maior é o EBITDA. Então, se vocês quiserem ir ao mercado, antes de fazer o IPO, tem que fazer a lição de casa. Numa avaliação agora minha pessoal, tá? Quando a gente olhou os números do IPO, me parece que somente uma empresa tinha condições efetivamente de fazer o IPO, que era a Desktop, tá? Tinha compliance, tinha fundo atrás, tinha resultado. As outras, a princípio, não deveriam nem ter ido, né? E a Bolsa está mostrando agora isso, tá? Bem, concluindo então, Temos que encerrar, o papo tá bom. está aqui, ó, o que a Prosper faz é isso, maximizar o seu valor é o nosso compromisso. Como é que nós fazemos? Aplicando tributário, financeiro e planejamento. O amigo tem uma pergunta. Manda mais um slide aí. Só qual que é a média de prazo para acontecer essa organização? Vocês estimam? Média de prazo? Na nossa metodologia, 3 meses, tá? Começar, né? Nós sabemos que o mercado é mais longo, mas no nosso caso é 3 meses. Para começar, deixa eu só fazer um encerramento, assim, agradecer a todos e explicar por que eu escolhi o tema, por que eu convidei a Prosper, para vocês não acharem que é uma loucura, né? Eu já estou há bastante tempo nesse mercado e eu vejo que um dos principais ofensores, que a gente chama, é a questão de crescimento de capital e organização. E eu gosto de chamar essa discussão, eu gosto de debater, eu gosto de trocar ideia, e acho importante levar a informação também para que vocês tomem as suas decisões. Não sei se o Cleiton está aí. Cleiton, tu está por aí? Cleiton, aonde? Rapidinho, bem rapidinho, por favor, que o pessoal já está nos chutando aqui do palco. Cleiton já teve, ele hoje é o presidente, diretor aí da IXC, alguns de vocês devem usar, e ele me deu um depoimento ali sobre a questão de ter vendido algumas operações que ele participava, e eu gostaria que vocês ouvissem ele rapidinho, até porque ele agora está lançando um fundo também, né? Então eu só queria passar para ele a bola rapidinho, bem rápido, tá? Obrigado, Paulo. Bom dia. Queria agradecer pela palestra, até para mim aí que sou um grande vendedor de provedor, me esclareceu muitas coisas. Se tivesse conhecido vocês antes, talvez eu tinha feito um negócio melhor. Muito bom, Cleiton. Parabéns pela tua história, você tem uma trajetória excelente. Pessoal, então eu vendi 2 provedores, né? Um em 2017 e um agora, recentemente. Fui provedor por 18 anos, né? Agora estou curado, né? Mas é um vício difícil de largar. Penso muito em poder participar como provedor, mas não posso mais, porque isso atrapalha a IXC, né, como negócio. Então, hoje eu prefiro ajudar os provedores do que participar com provedores, né? Então, na minha venda, experiências que eu tive. Na primeira venda, eu vendi naquela tabelinha lá embaixo. Aquela primeira tabelinha. Processo, né, cara? Né? Me arrependo de ter vendido, porque
poderia estar rendendo até hoje aquela empresa. E na segunda venda, eu acredito que o meu erro maior foi não ter me preparado, né? Eu vendi muito na emoção, porque precisava vender, e a Unifi, que foi a que comprou a empresa, ela veio com uma proposta praticamente irrecusável, né? E a gente estava com a intenção de vender mesmo, só que a gente queria ser preparado por algum tempo, né? Mas eles não deram essa oportunidade de nos preparar. Então, quem estiver pensando em vender ou comprar empresa, eu recomendo muito vocês se prepararem antes, tá? Não vendam por emoção. Uma outra coisa que eu falo muito, né, que o provedor tem que pensar em vez de pensar em montar essa empresa para vender, tem que pensar em montar essa empresa para comprar, né? Mudem esse pensamento, porque você vai estar pensando no crescimento, você vai estar pensando em ir para uma IPO, né? Depois faz uma junção, você faz um trabalho fiscal e você melhora o seu valuation, né, para poder negociar essa empresa. Então são essas as dicas e as experiências que eu tive, né? E é isso. Pessoal, eu gostaria de falar rapidamente sobre sorte e oportunidade. Alguns dizem que tem sorte. A sorte, ela só acontece para quem está treinando, certo? Tu não vai correr uma maratona amanhã, mas se tu treinar todos os dias ou todas as semanas, daqui a um ano você vai correr a maratona. E a sorte e a oportunidade, elas se cruzam eventualmente na vida. O cara que trabalha cedo, o cara que trabalha bastante com afinco, com dedicação, algum dia ele vai ter a oportunidade de aproveitar essa sorte que ele está criando todo dia. Tem a história da mamangava, né? Vocês já ouviram a história da mamangava? Tinha um biólogo e um engenheiro aeronáutico sentado na mesa do bar discutindo. E o engenheiro aeronáutico disse assim: a tal da mamangava não voa. A aerodinâmica, ela é pesada, as asas são pequenas, ela não vai conseguir voar. A mamangava é o tal do zangão. E o biólogo disse: pois é, apesar da tua conta, ela voa. E ela voa, a gente conhece, é um bicho que voa. E por que eu estou trazendo a mamangava, né? Porque vocês construíram uma história de universalização de acesso e conexão nesse Brasil em lugares que muitas pessoas não estavam nem acreditando que precisava. E vocês simplesmente foram lá e fizeram. Vocês são um case de sucesso. Vocês estão aqui por causa disso. Parabéns pela trajetória de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. Desculpa pelo tempo. Quem conhece mamangava aqui, só para a gente universalizar o papo, sabe o que é uma mamangava? Mistura um besouro com uma abelha é uma mamangava, só para vocês saberem. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de mamangava. Beleza? Obrigado a todos aí. Muito bom ter participado. E o pessoal está aí, quem quiser conversar com o Cleiton, ouvir a opinião dele, também vale a pena, recomendo.